guerra, conflito, divisão ou obra de Deus? É isso mesmo. Vamos falar aqui da reforma protestante e a sua quebra de acordo. Graça e paz. Eu me chamo Josué Cunha e esse é mais um vídeo. Então, gente, bora de vídeo. Olha só, todo mundo sabe que dia 31 de outubro se comemora o dia da Reforma Protestante. E o que foi a Reforma Protestante? Quais as suas vantagens? Qual a sua importância para nossas vidas? Qual sentido faz para nós que somos cristãos? É disso que nós vamos falar. Então, a Reforma Protestante ocorreu no ano de 1517. É isso mesmo, na Alemanha. O autor desse evento chama-se Martinho Lutero. Todo mundo conhece, não é verdade? Esse homem corajoso, esse homem que, digamos assim, teve coragem de enfrentar o sistema da sua época. E vale ressaltar que hoje não é diferente, viu? Então, esse homem ele teve a coragem de enfrentar o sistema e combater o erro. E existe até pessoas que dizem o seguinte, eu já vi comentários, já vi alguns debates de algumas pessoas falarem que esse homem errou por afrontar o homem de Deus na sua época, né, que seria... Ele era um monge da Igreja Católica, e algumas pessoas sabem, nem todos sabem, mas já estou aqui falando. Martinho Lutero, ele foi um monge da Igreja Católica, ou seja, ele foi um líder, ele foi um estudioso, ele foi um teólogo da sua época. Então, a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, ela rompe com toda prisão, com todo bloqueio, com toda escassez de entendimento. Tá? E a gente vai perceber que Martinho Lutero não foi diferente. Qual foi o principal, o principal motivo, dentre tantos, que Martinho Lutero combateu? Primeiro, a venda de indulgência. E o que é a venda de indulgência? A venda de indulgência é quando, na sua época, era vendido ali, negociado por dinheiro, digamos, uma morada no céu. Ou, digamos, uma venda de perdão. Isso dependendo, tá, do crime e do pecado, valia-se valores mais altos. É isso mesmo. E Martinho Lutero, vendo isso, ele não conformado com essa situação, ele foi para cima. E haja visto que na Alemanha, ali predominava o catolicismo, era forte, era poderoso. Então quem houvesse a coragem, quem tivesse a coragem, a ousadia de combater o sistema, correria, na verdade, colocaria a sua própria vida no jogo e até mesmo perderia a sua vida. Olha quão sério era a sua época. Nós estamos falando aqui do século XVI, tá? Lá por volta da Idade Média, já iniciando a Idade Moderna. Então não era fácil naquela época, tá? Não era fácil. Eu não estou dizendo que hoje é fácil, hoje também tá difícil. Mas na sua época ali, a sua vida correria um grande risco de ser exterminada. E nós estamos falando de um homem que combateu também ali a fogueira da Inquisição. O que era a fogueira da Inquisição? A fogueira da Inquisição nada mais era do que você, na sua época, não poderia existir nenhuma outra religião, porque todas as religiões que existiria na sua época
era considerada ali uma heresia, bruxaria e outras coisas mais. Tá? Então essas pessoas que fossem pego com uma Bíblia ou pregoando o Evangelho ou falando de Cristo da sua maneira, ao ser denunciado, descoberto, essas pessoas elas eram pego e iria para uma espécie de julgamento, que Estado e igreja na sua época era a mesma coisa, né? Então a igreja pegava, levava para o Estado julgava e essa pessoa a sua vida seria exterminada em uma fogueira e alguns em uma estaca com requinte de crueldade. Era terrível na sua época. E Martinho Lutero, ao ver que isso tudo era errado, porque ele consultou a Bíblia, é isso mesmo, ele consultou a Bíblia, tá? Ele foi e descobriu que tudo aquilo que estava acontecendo no clero, tudo aquilo que estava acontecendo no alto do clero, tudo aquilo não passava de uma terrível e brusca heresia. E tudo aquilo que eles estavam cometendo era crime. Se bem que na sua época, crime era falar de Deus, pregar o evangelho da sua forma. Só que o que eles cometiam era um crime, porque eles pegavam as pessoas, matavam, eram condenadas por bruxaria e vendiam ali pedaço de terra no céu, e eles vendiam ali pedaço de cruz, e eles vendiam ali, a pessoa cometia qualquer tipo de pecado, teria que negociar. Então Martinho Lutero, ao ter esse conhecimento que era errado e ter contato com a Bíblia Sagrada, ele teve a coragem, a ousadia, a audácia de confrontá-lo. E olha que custou a sua vida. Custou a sua vida. Então, o que é a Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi Martinho Lutero romper com a igreja, na verdade, com o sistema errado da Igreja Católica, tá? Para que ele trouxesse a libertação para algumas pessoas da sua época. Porque quando ele traz a verdade, que ele coloca ali as suas 95 teses na parede da igreja de Wittenberg, ali começa um grande desfecho. E a vida de Martinho Lutero estava nas mãos daqueles homens da época, por assim dizendo, religiosos, os poderosos da época, porque ele bateu de frente com o sistema. E sabe o que é mais interessante? É que nos traz uma lição aqui de que para você enfrentar o sistema, você tem que ter em mente: a minha vida está em jogo. Ou você vence o sistema, que a probabilidade é de 98%. 98% de você não conseguir vencer o sistema e o restante você vai morrer. Então o que aconteceu com Martinho Lutero foi basicamente isso. Ele rompeu com a Igreja Católica, trouxe a libertação para o povo. Houve ali uma grande divisão, porque Martinho Lutero ele revelou ao povo que tudo aquilo que estava ocorrendo, acontecendo dentro da mais alta corte do clero, era tudo errado, pecado, e que não existia nada de Deus dentro desse negócio. E sim algo financeiro que patrocinava ali grandes terras, muitas terras para a Igreja Católica, que até hoje a gente sabe que existe muitas propriedades no mundo todo da Igreja Católica. Então, a Reforma Protestante foi isso. E dia 31 de outubro se comemora, sabe, essa conquista, porque os evangélicos, nós só estamos aqui hoje. Eu acredito que se não fosse ele, seria outro, mas graças a Deus e a coragem de Martinho Lutero, que rompeu com a Igreja Católica, entregando, denunciando várias coisas horrendas que ali ocorreram. E vou lhe falar mais. E nós vivemos uma época que está parecido com aquela época, viu? Está parecido com aquela época. Hoje a gente vê aí indulgências aí em algumas denominações, tá? E se for falar aqui vai aparecer várias, eu não vou falar. Mas hoje a gente vê pessoas negociando tudo em nome de Deus, tá certo? Então, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Deus abençoe você, tá bom? Isso aqui foi só um breve esclarecimento do que é a reforma, tá bom? E até o próximo